Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Professor Pitt, desenvolvendo mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje trata-se da reflexão total. Então nós veremos aqui todos os conceitos iniciais desse tópico, algumas aplicações, e com certeza você tirará algumas dúvidas aqui que você tem aí percebido aí no seu cotidiano e deve ter se perguntado por que isso ocorre e talvez você não tenha tido ainda a resposta. Então hoje a resposta sai aqui na nossa videoaula, tudo bem? Então, para iniciarmos, vamos com essas perguntas iniciais. O que é uma miragem? Primeira pergunta. A miragem pode ocorrer em lugares muito frios? Segunda pergunta. Como aprisionar a luz? Então, nós veremos ao final da nossa aula, nós voltaremos aqui para responder essas questões, tudo bem? Então, vou pedir para vocês refletirem sobre elas e vamos iniciar o nosso tópico de hoje. Então, vamos lá. O que é reflexão total? Trata-se do fenômeno óptico que ocorre quando a luz incidente entre dois meios distintos é totalmente refletida por um deles. Complementando, a reflexão total é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incidente sobre uma superfície que separa dois meios, no sentido do maior para o menor em refração, é totalmente refletida permanecendo no meio de origem, ou seja, você vai só conseguir observar o fenômeno da reflexão total se a luz estiver se propagando do meio de maior índice de refração para o meio de menor índice de refração. Ou contrário, você não observará esse fenômeno, só do maior índice de refração, ou seja, do meio que tem maior percentual de massa por volume, ou seja, mais denso e que tenha maior refringência. Daí, esse fenômeno só ocorre se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Eita, apareceu outra palavra aqui, ângulo limite. Então, o que será que é esse ângulo limite? Então, veremos agora. Ângulo limite é o menor ângulo de incidência necessário para que o ângulo de refração de um raio de luz, na passagem de um meio com maior índice de refração para outro de menor índice de refração, seja de 90 graus. O que quer dizer isso? Então, vamos à nossa figurinha. Toda vez que o raio de luz estiver se propagando do meio de maior refringência para o de menor refringência, o ângulo limite é o menor ângulo que você terá quando você incide a luz aqui nesse ponto de incidência de maneira oblíqua em relação ao normal, que após a refração, esse raio refratado ele sai rasante aqui na superfície de separação e ele vai formar com a normal, que é a nossa reta de referência aqui que forma 90 graus com a superfície, um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo limite é o menor ângulo que ainda você obterá a refração. Qualquer ângulo superior a esse ângulo limite, ele é maior, o nosso raio de luz sofrerá reflexão total. E como calcula esse ângulo limite? Vamos ao cálculo dele. Então, primeiramente, nesse caso anterior aqui, o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, ou seja, o meio 2 é mais refringente do que o meio 1. Assim, por meio da lei de Snell-Descartes, é possível determinar a equaçãozinha que vai nos ajudar a calcular o ângulo limite. Aqui nós temos ela. Então, considerando, novamente, fazendo uma ressalva, considerando a luz de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, o índice de refração do meio 1, que é o de baixo, nesse caso, então, ele é maior do que o índice de refração 2, que é o meio de cima. E o que acontece aqui? Aqui você tem uma fonte de luz, ela incidiu vários raios de luz sobre essa superfície de separação. O primeiro deles foi de maneira perpendicular, sofre refração, não sofre desvio. À medida que você vai incidindo esses raios de maneira oblíqua na superfície de separação, o raio de refratado ele vai abaixando, 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 até que ele saia rasante a superfície, ou seja, forme com a normal um ângulo de 90 graus. Quando acontece isso, nós determinamos o ângulo limite, ou seja, chegamos no ângulo limite, o último ângulo que o raio sofrerá refração, portanto, ele sairá formando 90 graus com a normal. Esse ângulo aqui, que é o menor ângulo que você poderá incidir esse raio de luz ainda para que ocorra refração, é chamado de ângulo limite, que será simbolizado pela letra L. E como que nós calculamos o ângulo limite que é simbolizado pela letra L? Pela lei de Snell-Descartes. Esse N1 é o índice de refração maior, esse N2 é o índice de refração do meio de menor densidade, o I é o ângulo de incidência em relação ao normal, e o R é o ângulo de refração em relação ao normal do raio refratado. Nesse caso aqui, esse I, como é o menor ângulo
que ocorrerá ainda a refração, chamamos de ângulo limite, então nós vamos substituir o I pelo L. E aqui o ângulo de refração é de 90 graus. Então o que você tem aqui? O seno de 90 graus é 1, o N1 está multiplicando, passa dividindo. Então o seno do ângulo limite é a razão do índice de refração menor pelo índice de refração maior. Até vamos definir aqui, fazer de maneira adequada aqui a definição. Ó. Então o valor do seno do ângulo limite é definido pela razão entre o menor e o maior índice de refração. Daí, ó, caso o ângulo de incidência de um raio de luz seja superior ao ângulo limite, o raio de luz sofre reflexão total, conforme nós podemos observar aqui na nossa figura. Ou seja, aqui é o menor ângulo que o raio sofrerá refração, ainda qualquer ângulo superior a esse aqui, o raio bate e volta, retornando ao meio do qual ele é proveniente. Daí nós temos aqui os efeitos da reflexão total no nosso dia a dia, tudo bem? Primeiro deles, as miragens. Então, ó, em dias de calor intenso e muito ensolarados, é possível observar a aparente formação de poças d'água no asfalto quente. A imagem vista em pontos distantes no asfalto é uma miragem, resultante do fenômeno da reflexão total. Daí você tem aqui essa sensação que o asfalto está molhado. Normalmente as crianças até pedem para os pais dar uma acelerada para fazer um chuá aqui. Chega lá, não tem nada. Houve uma decepção. Por quê? Aqui é o resultado da reflexão total da luz, ou seja, uma miragem. Daí nós temos aqui, ó, por que isso ocorre? Então, as várias camadas de ar existentes acima do asfalto possuem diferentes temperaturas. Quanto mais próximo do chão, maior é a temperatura, e a densidade das camadas de ar mais quentes é menor, porque as moléculas têm um grau de agitação maior, elas tendem a se afastar. E o índice de refração das massas de ar vai diminuindo à medida que se aproxima do solo, ou seja, quanto mais próximo do solo, menor o índice de refração do ar. Mais afastado, maior o índice de refração do ar, porque você vai ter temperaturas diferentes, conforme nós veremos na figura mais à frente. Então, portanto, a luz sofrerá inúmeras refrações ao se aproximar do chão, né? E assim, em determinados pontos, o ângulo de incidência dos raios solares torna-se maior que o ângulo limite, provocando a reflexão da luz. Os raios que resultam da reflexão total atingem os nossos olhos de um possível observador e dão a sensação da formação de poças d'água. Aqui nós temos o nosso segundo fenômeno que ocorre na reflexão total, que é a utilização das fibras ópticas, que proporciona você ter a transmissão de dados, de informações em altíssima velocidade e com altíssima qualidade. Então, até para chancelar o que eu falei, ó, as fibras ópticas são filamentos capazes de transportar luz e são utilizados para diagnósticos de imagens e transmissão de dados. Aqui, de novo, nós temos a miragem com asfalto molhado, né? Mas agora o nosso tópico de fortalecimento aqui é as fibras ópticas. Então, ó, as fibras ópticas são constituídas por materiais com diferentes índices de refração, o que garante a ocorrência do fenômeno da reflexão total e possibilita a transmissão dos raios de luz. Daí nós temos aqui a fotografia da nossa fibra óptica, tudo bem? E aqui a sua constituição. Você tem um núcleo, esse núcleo tem que ter um índice de refração maior, tudo bem? Esse índice de refração maior é o que possibilita o aprisionamento, olha só, o aprisionamento do raio de luz que vai transmitir dados ou informações desse ponto para outro. Daí você tem a casca, que tem um índice de refração menor do que o do núcleo, e a capa protetora aí. E aqui você tem a reflexão total da luz, que é uma maneira que você tem de aprisionar a luz ou fazer com que a mesma até realize curva dentro da fibra óptica. Aqui nós temos, ó, o que você deve se preocupar, que você tem a luz incidida do meio de menor índice de refração para o maior, ocorrerá a refração, mas o ponto nevrálgico está aqui. Por quê? Esse ângulo aqui que o raio chega em relação ao normal, ele não pode ser menor que o ângulo limite da superfície de separação do núcleo com a casca. Ele não pode ser igual, ele tem que ser maior. A partir do momento que você tem uma índice de refração maior, aliás, um ângulo de incidência maior que o ângulo limite, esse raio de luz vai sofrer reflexão total e vai percorrer longas distâncias aí, com altíssima velocidade e altíssima qualidade de transmissão de dados, que é através da fibra óptica. Aí. Aqui você tem uma figura que ajuda a melhorar essa percepção. Esse ângulo que está sendo chamado aqui de θc
ele tem que ser maior do que o ângulo limite, para que a luz fique aprisionada aqui dentro e sofra reflexão somente dentro do núcleo, possibilitando a transmissão em altíssima velocidade com alta qualidade de um ponto para outro. As miragens, elas não ocorrem só em locais quentes ou de altas temperaturas. Elas ocorrem em regiões frias também. Só que em locais quentes, a miragem ocorre próxima ao solo. E em locais frios, a miragem ocorre no céu aqui. Então, o que acontece? Aqui, o índice de refração maior é do ar mais próximo à superfície. E o índice de refração menor é à medida que você vai ganhando a altura aqui. Então, por isso você tem essas miragens de verificar que os navios estão flutuando. A pessoa fala, nossa, será que eu estou vendo coisa? Será que eu bebi algo? Eu tenho alguma coisa acontecendo. Na realidade, isso é uma miragem em locais frios, tá bom? Ao contrário dos locais quentes, que as miragens ocorrem próximo ao solo. Por que isso ocorre de maneira diferente nos locais quentes e frios? Por quê? O índice de refração do ar próximo à areia ou asfalto, ele é menor. À medida que vai ganhando altura, ele se torna maior. Daí os raios provenientes do Sol, eles sofrem várias refrações e uma parte deles superam, devido à inclinação aqui, o ângulo limite. Então elas sofrem reflexão total. Daí que nós temos um suposto observador que vai observar a formação de poças d'água. Na realidade é uma superfície com espelhamento, né? Devido a essa reflexão total que o raio está sofrendo aqui, porque está saindo meio de maior índice de refração para o menor. Como esses raios que chegam aqui superaram o ângulo limite, eles sofrem reflexão total, que é o que observa o motorista, e dá a sensação para o mesmo de poças d'água. Tudo bem? Em locais altos, ao contrário, o índice de refração maior é próximo da superfície, e à medida que vai aumentando a altitude, que esse ar se torna com maior temperatura, ou seja, mais quente, você terá um índice de refração menor. Então, por isso, a reflexão, no caso aqui, total, o que acontece? O iceberg aqui vai emitir luz, né, por reflexão, nesse caso aqui. Os raios de luz, ao sair do meio mais denso para o menos denso, alguns deles sofrem reflexão total e vão para o olho do suposto observador, que pelo prolongamento ele não enxerga todas essas refrações, ele enxerga no prolongamento dos raios de luz que chegaram no seu olho, ele verifica que a miragem ocorreu no céu. Tudo bem? Ao contrário, em locais quentes que ela ocorre no chão. Tranquilo? E a maneira de você aprisionar a luz é quando você incide a mesma no núcleo de uma fibra óptica, desde que esse ângulo aqui, que é o ponto nevrálgico, supere o ângulo limite. Tudo bem? Vamos só retornar a nossas questões para finalizar a nossa aula. Então, a miragem são fenômenos ópticos que ocorrem devido à reflexão total. A miragem pode ocorrer em locais muito frios? Sim, devido à variação do índice de refração do ar. E como aprisionar a luz? Usando a fibra óptica. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Felicidade e sucesso a todos. Até a próxima.